Muito bem, irmãos. A gente vai falar sobre esses dias, essas próximas semanas, essa campanha de quarta-feira, numa tentativa da gente aprender algo que possa ser útil para nós, que possa nos ajudar, algo bem prático para a nossa vida. Guarda isso que eu vou falar. Dificilmente uma pessoa vai se tornar um cristão maduro se ele não for emocionalmente saudável. Tá? Então, e há uma coisa que, engraçado que hoje pela manhã, inclusive, a gente falou sobre isso no Bom Dia, não é? Falava sobre depressão. Guarda que eu falo assim, o Evangelho tem o poder de impedir que muitas doenças se instalem no nosso coração. Tá? Outras ele vai curar e outras ele vai contribuir para o tratamento delas. O Evangelho faz isso. Tá? Então, o que nós queremos fazer aqui é exatamente isso, ajudar cada um de nós a se tornar um cristão mais maduro através de um conhecimento, de um autoconhecimento, tá? Para a gente se tornar uma pessoa mais saudável, emocionalmente mais saudável. Você conhece aquele dito popular que diz que de perto todo mundo é louco, né? Se se aproximar demais de uma pessoa, você vai encontrar nela, ninguém é normal, né? Essa coisa de pessoa que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma neurose, nenhum trauma de infância. Todo mundo tem isso. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas para não ficar um adulto infantil, pondo a culpa no que eu não ganhei ursinho quando era pequeno e por isso eu sou desse jeito hoje, e os pecados que eu cometo são culpa das coisas que aconteceram no passado, sem perceber que nós temos um relacionamento com um Deus vivo, verdadeiro, que como nós acabamos de cantar, ele acalma o mar. Tudo está sob meu controle, inclusive o seu temperamento, os traumas da sua vida, a história da sua vida, a trajetória da sua vida, não passa despercebida por Deus. Ele conhece tudo isso, e o salmista diz, inclusive, que ele, antes que a gente fosse uma substância ainda informe, sem forma, no ventre de nossa mãe, ele já conhecia todos os nossos dias. Então ele sabe quem nós somos, nenhum fio de nossa cabeça cai sem que ele saiba. Então ele é um Deus que está consciente de todas estas coisas e pronto com o seu poder a nos ajudar a sermos pessoas emocionalmente saudáveis e cristãos maduros, vencendo as nossas dificuldades. Então nós vamos falar sobre temperamento transformado. E o foco aqui, por favor, não é você ficar assim, eu sou isso, e agora isso aqui vai ditar o resto da minha vida. O grande desafio nosso é entender que o nosso temperamento pode ser transformado. Não importa o que eu sou, importa o que Deus quer fazer comigo, tá? Onde Ele quer me levar a partir do meu temperamento. Então, essa ideia dos temperamentos é uma coisa, é uma ideia, é um pensamento, é uma construção que vem de Hipócrates, que é considerado o pai dos médicos, o patrono dos médicos. 5 séculos antes de Cristo, ele já começava a raciocinar, a pensar por que as pessoas são diferentes. Por que ninguém é igual ao outro? Por que um reage a uma situação diferente do outro? E naquele tempo ele entendeu que isso era um problema biológico, que estava no corpo das pessoas. Então ele chamou de sangue, que é essa coisa... Já viu uma pessoa quando fica assim, um branquinho, quando fica envergonhado, né? E aí vem aquele rubor, não é? Daí veio a ideia do sanguíneo, esse sangue, que negócio que aparece, que está muito nítido, não é? A bilis colérica, que é o que reage com ira rapidamente. A melancolia, olha, mas a melancolia hoje ela é traduzida, e depois, no tempo da modernidade, quando surge a psicanálise, os filósofos da modernidade, eles vão ligar a melancolia à depressão, que nós chamamos hoje. Então, 5 séculos antes de Cristo, já se falava desse temperamento, dessa pessoa assim meio
deprê, né? Que parece que a vida tá assim meio sem rumo. Já existia isso. E a fleuma, que ele entendia que era esse líquido que fazia com que essa pessoa fosse equilibrada, tranquila, que não fosse afetada por nada. Tá? A partir dessas ideias, ele já percebendo isso lá, 5 séculos antes de Cristo, que cada um responde de uma maneira diferente, ele criou essa teoria dos 4 temperamentos a partir de uma ideia que ele imaginava que estava no corpo das pessoas. Que era essas coisas que eram fluidos que corriam no sangue da pessoa, no corpo da pessoa. Ninguém é uma coisa só. Imagina você, quantos avós você tem? 4, 2 de cada lado. Imagine que você tem um avô que é sanguíneo, outro avô que é colérico, uma avó que é melancólica, uma avó que é fleumática. E todos eles transmitem alguma coisa para você. Você sabe que a gente parece mais com os avós do que com os pais, dizem, né? Já perceberam isso? Então, isso vem, está no nosso gene, um pouco do nosso temperamento, um pouco da nossa maneira de ser, tá? Então, ninguém é uma coisa só. Às vezes você encontra características de um ou de outro, mais de um, menos de outro. Bem distribuído, tipo 25% de cada um. Às vezes você é 60% uma coisa, 30% outra e 5% você tem de alguma coisa. Cada um vai ter um arranjo, uma combinação que é única, tá? Não dá para você imaginar-se somente numa. Segunda coisa que eu gostaria de falar, preocupe-se com você, tá? Não saia a partir daqui e fala, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Não são os outros. É você que precisa se identificar nas suas qualidades, nas suas limitações e nas possibilidades de Deus agir na sua vida. Então nós vamos trabalhar com essas quatro hipóteses aí de que nós somos formados a partir destes 4 temperamentos, tá? A psicologia moderna, a psicologia é uma ciência muito nova. Ela tem 70 anos, 80 anos, mais ou menos, que ela existe como ciência, tá? Então ela é muito nova. E muito instável ainda. Você sabe que o que é problema hoje, amanhã deixa de ser problema, e as coisas vão mudando com muita rapidez. Ela hoje trabalha melhor com 2 características, o extrovertido e o introvertido. Sendo que introversão e extroversão são dois traços de personalidade. Descrevem como as pessoas interagem com o mundo e direcionam as suas energias. Uma pessoa extrovertida tende a ser sociável, comunicativa e busca energia em ambientes sociais. O extrovertido ele gosta de estar no meio de gente, ele quer ter interação, ele quer conversar com as pessoas. Onde ele estiver, ele conversa. E uns são mais extrovertidos que outros. Eu acho engraçado, tem gente que senta no ônibus e daqui a pouco a pessoa está contando a vida dela para o outro, assim, ela, né? E vai, nunca se viram. Daqui a pouco estão tratando um do outro, não é? E a pessoa é assim, onde ela vai, ela chega, né? Eu tenho uns amigos que a gente fala, ele chegou chegando, né? Onde ele chega, todo mundo percebeu que ele chegou, porque ele é extrovertido, é assim, na igreja, na escola, no trabalho, no ponto de ônibus, né? É assim. E tem o introvertido, que é uma pessoa que tende a ser mais reservada, mais reflexiva e carrega as energias em atividades solitárias. Esse é bem do jeito de Sartre, né? O inferno são os outros. O inferno é os outros, né? Que ele falava, o problema são os outros. Se eu puder ter um trabalho onde eu fico ali olhando para a parede, eu sozinho, ele tem um prazer imenso. Ele tá feliz da vida. Se não encontrar ninguém naquele dia, puder fazer as tarefas dele. Ele é introvertido. Um não é melhor que o outro. Nenhum temperamento é melhor que o outro, tá? E ser extrovertido ou introvertido também não é um problema, até que se torne um problema, tá? Mas ele não é um problema. É um traço da personalidade que todos nós temos e precisamos aprender a tirar o melhor disso. Se eu sou extrovertido, não vou procurar um trabalho que me põe
para trabalhar de frente para a parede. Você já trabalhou numa mesa assim, um lugar que você tem uma mesa e a tua frente é a parede? Não é? E tem gente que fica doente se não tiver uma janela. Eu preciso ver o sol bater ali, eu preciso ver alguma coisa, né? Então, isso é normal, tá? E aí, cada um vai descobrir, a partir disso, os que são pais, né? Os filhos chegam assim, e você sabe que seu filho é introvertido, mas ele fala assim, não, eu acho que eu quero ser professor de educação física. Você fala assim, não está batendo muito bem o negócio assim, é uma pessoa que é introvertida. Ou um extrovertido que fala assim, eu quero trabalhar dentro de um laboratório ali, só eu e a minha ampulheta, né? Ou eu e meu ratinho só. Você olha e fala, filho, eu acho que você até pode se dar bem. Para quem olha de fora, pode achar dificuldade nisso, tá certo? Então, o extrovertido, o introvertido e os nossos temperamentos, eles têm temperamentos que são mais extrovertidos e outros mais introvertidos, tá? Quando a gente fala do sanguíneo, e o nosso autor, aliás, estamos trabalhando com esse material, isso aqui, meus irmãos, deixa eu até ver aqui, copyright de 1967, tá? Americano, né, dos Estados Unidos. Eu lembro que no começo da década de 70, a gente fez um encontro de uma semana, cada dia falando de um temperamento. Então, a gente vai tentar trabalhar aqui de maneira bem sucinta o que o nosso autor Tim LaHaye vai trabalhar sobre isso. Quem quiser adquirir esse livro está no mercado aí, é só comprar. Mas ele vai falar, por exemplo, do sanguíneo exuberante, uma pessoa cordial, eufórica. Então, como a gente falou, onde ele chega, ele conversa com todo mundo, a pessoa, o atendente do balcão trata ele diferente. Porque ele chega muito, boa tarde, como é que você está? E ele já puxa a conversa, e ele é melhor atendido que você que é introvertido. Porque ele é cordial, ele fala bom dia, ele pergunta o nome, ele sabe o nome do caixa. Vou falar que a minha esposa, ela não é, talvez ela tenha um traço de sanguíneo exuberante. Quando eu estudava assim, eu falava assim, o professor sabia o nome dela, o rapaz da loja da praça de alimentação, o pipoqueiro na porta da faculdade conhecia ela, que onde ela chega, ela conversa, ela fala, tal. Então, é um traço do sanguíneo, ser eufórico. Né? Ele é aquele cara que está junto com todo mundo, vamos junto. Talvez na hora do futebol ali, ele é o cara que, não, gente, vamos lá, vamos para cima, vamos ganhar. Né? Ele é desse jeito, vigoroso e um pouco folgazão. Tá? Eu tinha um amigo que era assim, Pedrão. Não era o Pedro da Bíblia, não, era o Pedro mesmo. E o Pedro, eu tinha ganho uns bilhetes para a Fórmula 1. Não, vamos lá, que eu vou vender, a gente chega na porta de Interlagos, lá a gente vende, não sei o que e tal, até hoje. Me convenceu a ir para a porta de Interlagos, eu sou mais introvertido. Eu jamais vou oferecer uma coisa na porta do estádio. Mas ele foi, fez uma festa e não vendeu nada. Final das contas, tá? Essas são algumas características, eles geralmente têm modos tumultuosos, barulhentos e amistosos. Como eu falei, ele chega falando alto, todo mundo percebe que ele chegou. É o jeito dele, e isso é bom. Ele é um apreciador da vida, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de festa, ele é otimista por natureza, para ele não tem problemas, ele fecha acordos, ele fecha negócios, ele assume compromissos, porque ele, não, vai dar certo, vai ser tudo bom. E é uma pessoa compassiva, talvez exatamente porque saiba que já assumiu muitos compromissos que não pôde cumprir, já deu muito com burro na água, ele é compassivo para com os outros também. Essa é uma característica, é uma pessoa mais extrovertida. Existe o colérico intransigente. Tá? É uma personalidade difícil. Ele é ardente, ele é intenso, ele é vivaz, ele é muito ativo, ele é prático. Como diz, a vida para ele é atividade, ele não fica parado, ele não pode ficar parado. Ele tem que estar fazendo alguma coisa, envolvido com alguma coisa.
que inclusive seja maior do que ele. Quanto maior o desafio, melhor ainda para ele. Ele é voluntarioso nesse aspecto. O problema não é só seu. Qual é o problema? Vamos resolver. Ele se mete em muitas enrascadas que não deveria se envolver. Você vai se encontrando, porque você vai encontrar características na sua vida, talvez dos 4 temperamentos, um pouco de cada, tá? Mais de alguns, né? Quem é mais extrovertido provavelmente encontre mais no colérico e no sanguíneo. Quem é mais introvertido nos outros 2. Então, o colérico intransigente, ele é voluntarioso, ele se mete, às vezes com causas que não são dele, mas ele precisa participar disso, porque ele tem que estar em atividade. Tá? Uma força de vontade muito firme, por isso que ele é intransigente, às vezes até obstinado, muito prático, muito líder, muito otimista. Esse tipo de temperamento não incomoda muito mimimi. Aliás, para ele tudo é muito mimimi. Tá? Nada, vamos ser práticos, o que não vamos resolver? Nada de muito mimimi. Né? A vida é atividade, ele não se amedronta ante as adversidades, porque ele tem uma firmeza inabalável. Inclusive, o nosso autor fala que muita coisa na vida do colérico dá certo, não é porque ele é melhor que os outros, pensa melhor que os outros, é porque ele não desiste onde outros desistem. Tá? É a característica dele, ele é desse jeito. Tá? Melancólico. Segundo o nosso autor, uma das personalidades mais ricas da sua interioridade. Ele é analítico, ele é muito abnegado, por isso que ele se torna um amigo fiel. Tá? Segundo eles, é o melhor amigo para você ter, porque ele é um amigo para toda a vida, muito fiel. Não tem muitos amigos, mas os poucos que ele tem, ele é fiel. Tá? Porque ele é desse jeito, ele antes de conversar com você, ele vai te analisar. Então, por isso que e se ele descobrir que não vale a pena ser seu amigo, vai ficar pelo meio do caminho essa amizade. Tá? É o jeito dele. Não é? Ele é perfeccionista. Tá? Então, primeiro ele analisa, descobre os seus defeitos, e porque ele é perfeccionista, fala, não vou perder meu tempo com essa pessoa. Tá? Como diz, ele é bem dotado, assim, ele que gosta das artes. Como eu falei, ele tem uma interioridade muito rica. Sensível, repetimos ali, perfeccionista, analítico, né? Um amigo fiel e abnegado. Ele é um amigo fiel que, embora não faça muitos amigos. Por último, o fleumático irreverente. Ele é calmo, frio e bem equilibrado. Nada tira ele do sério. Suas emoções estão sob controle. Ele é quase tímido. Não é? Ele é aquele marido que a casa está pegando fogo, a mulher destruindo as coisas, ele fala, calma. Calma, que a gente vai resolver as coisas. Tá? Tem um cérebro muito organizado e uma excelente memória. Tá? Geralmente os fleumáticos são assim. Muito espirituoso, porque ele vê o pessoal que está perdendo a paciência, se debatendo, ele enxerga isso de uma maneira diferente. E por isso ele tira sarro daquela pessoa que está, calma que vamos resolver isso aí. Ele tem o jeitinho certinho de colocar as coisas em ordem para que elas sejam resolvidas. Ele é uma pessoa muito digna de confiança, muito prático e muito eficiente. Veja que interessante, esse fleumático que é mais introvertido, ele é muito prático, como o colérico também é muito prático. É possível você se encontrar, ou encontrar essa característica em mais de um lugar. Eles trabalham o mesmo problema de maneiras diferentes. Ele exerce uma influência conciliadora entre as pessoas e é um pacificador inato. Está na cabeça dele, nós não vamos brigar. Nós vamos resolver o problema. Tá? Isso está no jeito dele. Existem essas diferenças. Essa história das crianças, né? Já viram na internet aí, quebrando o ovo na testa da criança. An egg. Let me crack this egg.
Are you ready? Yes. A gente falou aqui do sanguíneo, já pensou em algumas virtudes, né? Características boas que podem ser firmadas ou desenvolvidas. O sanguíneo exuberante ele é muito turbulento. Ele pode irritar outros temperamentos com o jeito dele. Porque ele chega Ele vai chegar numa reunião como essa, um sanguíneo, ele chega nesse horário já. Boa noite, desculpa, não quero atrapalhar, tá? E vai cumprimentando todo mundo. O organizado, aquele que fica assim, não, chega quieto, senta no fundo, não fala nada, não fica atrapalhando. Não é? Então ele tem e às vezes ele cria turbulência no que a gente está fazendo. Como eu falei, ele é voluntarioso, ele começa a ter ideia. Não, para quem é arrumadinho, vamos resolver esse problema. Não, mas aí ele já começa a pensar em coisa, puxa aqui, vamos resolver primeiro isso aqui, depois as outras coisas. Ele é pusilânime. Tá? Mas essa é a palavra que melhor caracteriza essa falta de coragem. Não é que ele não é corajoso. Então, a ideia da covardia de aceitar um desafio, tá? Não é que ele não é corajoso, ele também trabalha, ele vai para os seus desafios, mas se chegar um desafio, ele vai dar para trás. É nesse sentido que ele, como eu falei, olha, tem um desafio, tem que resgatar a gente lá no fogo. Ele vai, só que o primeiro problema que ele encontrar, primeiro não que ele encontrar, ele volta, ele recua, tá? Ele se torna egoísta, é muito comum, né? E lembra que, poxa, mas só o sanguíneo é egoísta? Não, o egoísmo está em todos nós, não importa o temperamento que a gente tenha, tá certo? Mas é uma característica que pode fazer com que essa pessoa se torne egoísta, porque tem que ser do jeito dela, no tempo dela, do jeito dela, e isso atrapalha a vida dela por causa disso. E esse ser emocionalmente instável, como ele é voluntarioso, como ele se envolve muito, como ele essa instabilidade emocional que faz com que ele, no momento eu estou pronto para entrar no fogo, mas diante do primeiro problema eu recuo. Tá? Isso é um problema do sanguíneo muito comum. O colérico intransigente, com toda a sua voluntariedade também, ele pode se tornar violento. Como a gente viu lá na menininha que quebrou a testa dela, ela já sentou a mão assim, sem pensar duas vezes. E é comum. Eu aprendi que o colérico ele pode ser violento fisicamente e pode ser violento verbalmente. Que o colérico ele é capaz de ofender uma dúzia de pessoas com 10 palavras. O jeito de falar se torna violento, ríspido, não é? De fato, tem gente que é muito mimimi, não é? Mas o colérico não tem o menor constrangimento de falar na frente de todo mundo, que fala assim, você é muito mimimi, rapaz. Deixa de ser covarde. Ou ele não tem problema com isso, tá? E às vezes se torna violento, cruel, muito impetuoso, não é? Vamos para cima, como nós falamos, ele é o herói que entra no fogo, faz as coisas. E um grande problema que ele enfrenta é ser autossuficiente. Eu consigo fazer sozinho e eu passo por cima dos outros. Ele é o típico, aquele sargento do BOPE lá, Capitão Nascimento, né? Missão dada, missão cumprida. Quantos feridos ficaram pelo caminho? Aí eu não sei. O problema foi feito. Quantos feridos ficaram no meio do caminho? Aí é outro problema, tá? E, assim, essa autossuficiência, porque, como nós falamos, coisas na vida dele dão certo porque ele não desiste. Ele é obstinado, tá? Todo mundo fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Fala, não, daqui que vai ter que dar certo. E ele vai fazer a coisa dar certo. E chega um momento que ele não precisa depender de Jesus, do Espírito Santo. Daqui que eu faço. Esse é um grande problema para o colérico intransigente. O melancólico. Nós falamos que ele é uma
personalidade, uma vida interior muito rica. Geralmente as pessoas desenvolvem isso. Se tornar egocêntrico. Ele tem ferramentas interiores que os outros não têm, que ele desenvolveu, que ele cultivou, tá? Porque ele gosta de ler, ele gosta de ouvir música, poesia, ele vai enriquecendo a vida dele. Ele pode se tornar egocêntrico, né? Não aguento fulano. Começa aí. Mas lembra que Jesus fala assim, olha, você não deve falar racá para o seu irmão? Racá era um palavrão naquele tempo, uma palavra de baixo calão para se referir às pessoas, que queria dizer mais ou menos assim, fulano é um idiota. Quando você trata alguém assim, fulano é um idiota, o que você está querendo dizer com isso? Não perca tempo com ele, né? Não vale nada. Sim, a opinião dele, falar, não falar. E às vezes a gente é capaz de tratar outras pessoas assim, porque a gente fala assim, esse argumento, pelo amor de Deus, não vou nem, quero nem ouvir. Tá? O melancólico tem essa característica, embora todos nós temos um ego e nos tornamos naturalmente egocêntricos. Por isso que toda hora a gente está sendo exortado a, olha, tira o olhar do seu umbigo, né? Porque você está achando que o mundo gira em torno de você. Todos nós somos assim. Embora o melancólico, por causa dessa riqueza interior, tenha uma facilidade maior de ser dessa maneira. Pessimista. Se você estudar um pouquinho de história, por exemplo, né? Já vi essa história. Já conheço esse caminho, já sei onde isso vai terminar. E aí chega um colérico, um sanguíneo, assim, não, nós vamos fazer, não aconteceu. Eu falei, rapaz, mas ó, esse tempo, geralmente nesse período do ano chove, não adianta marcar coisa para lá, para pintar a igreja no sábado, porque esse período é período de chuva. Ele começa, por ter muitas informações, a se tornar um pessimista. Tá? Por ter muitos padrões, ele se torna caprichoso. Você se torna caprichoso quando você vê outras coisas, você compara os trabalhos. Não é? Pega uma roupa de alta costura, não é? Você fala assim, nossa, que pano é esse? Que acabamento, que produto. Aí você começa a ser caprichoso porque você tem referenciais. Tá? Isso que faz com que ele vai se tornar uma pessoa perfeccionista. Vingativo, lembra que ele é muito analítico, ele tem poucos amigos, muito fiel, tem poucos amigos, e se ele for traído, ele reage de uma maneira vingativa, porque ele foi traído, porque ele é fiel, ele exige essa fidelidade dos outros, e se ele for traído, ele reage na mesma moeda, né? E um ânimo instável por causa do seu pessimismo, ele acaba, a ideia é boa, mas, e aí começa a achar um monte de defeitos para não se envolver. E o fleumático irreverente, como nós falamos, moroso, indolente, vai devagar, vai no ritmo dele, do jeito dele, é provocador, por causa da maneira como os outros agem dessa maneira, obstinado e indeciso. São os grandes perigos que o fleumático irreverente tem. Tá? Você conseguiu se perceber de alguma maneira em algum? Um pouquinho em cada um, né? Mas é esse o caminho, tá? A gente descobre que, além de a gente ter um traço de personalidade que é inato em nós, eu já nasci meio extrovertido, o outro introvertido. 2 irmãos, eu sou mais extrovertido que a minha irmã. Minha irmã é mais introvertida que eu. Tá? Embora eu seja, para alguns extrovertidos, que nem a minha filha, eu sou mais introvertido do que ela. Ela é mais extrovertida, eu sou mais introvertido. Tá? Mas eu sou, de alguma maneira, cada um pode melhorar esta... Então, primeiro a gente nasce assim. Depois tem os traços que
a maneira como nós somos criados, as experiências pelas quais nós vivemos, vão moldando um pouco o nosso temperamento. Tá? Decisões que nós tomamos, então como eu falei, todo mundo tem trauma, todo mundo foi, viveu frustrações na vida, tá? E aí cada um decidiu reagir de uma maneira, tá? São decisões de cada um. Ninguém é culpado pelas suas decisões. Cada um de nós é responsável pelas decisões que tomamos. Pode ser que haja um colérico que, sendo, por exemplo, recebendo uma frustração não na vida, ele resolve reagir, eu vou passar por cima, eu vou fazer dar certo a minha vida, mesmo com esse não. Um outro colérico pode reagir falando assim, a culpa é do mundo. Ele passar a ser um cara brigando com Deus e o mundo, dizendo, vocês são culpados porque eu não dei certo na vida. Tá? Dois coléricos que podem decidir reagir de maneiras diferentes. A grande questão que na igreja, nós não buscamos assim descobrir aqui, ele é melancólico, ela é sanguínea, ela é colérica, ele é fleumático. O nosso desafio não é descobrir quem é o que na igreja. Tá? Esse é só o primeiro passo. O grande desafio na igreja é que todo mundo tem um temperamento controlado pelo Espírito, transformado pelo Espírito. Aonde o Espírito Santo quer levar cada um de nós? Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito. Aquele que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é quando você segue a orientação do Espírito. Se eu seguir a orientação do Espírito, vai frutificar algo na minha vida, vai dar um resultado na minha vida. Isso é um tempo de uma história que a gente vai escrevendo e construindo com o Espírito. Tá? Eu hoje estou com um problema sério, não sei o que fazer, não tem solução, e eu busco a orientação do Espírito para saber assim, como é que eu vou resolver isso? Isso pode acontecer de durar 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses para resolver essa questão. Eu sempre gosto de dar o exemplo, uma crise conjugal. O casal entra no gabinete do pastor e fala, nós vamos separar. Não tem mais jeito. Aí o pastor orienta tudo, né? Vamos orar, olha o que a Bíblia diz, dá. Eles saem de lá com o pastor assim, tendo a certeza absoluta que eles não vão fazer o que o pastor orientou. A gente vai orar, porque eles têm que tomar uma decisão. E passa 1, 2 meses, 3 meses, volta. Nós estamos pensando, estamos orando, acho que vamos dar mais uma chance. E passa 2 meses, 3 meses, 4, daqui a pouco tem 6 meses, sabe, pastor? Deus está cuidando do coração, passou isso, eu vou perdoar, e vamos continuar caminhando. E passam por aquela crise porque decidiram seguir a orientação do Espírito. E aquilo acabou frutificando na vida deles. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso foi sendo desenvolvido nessa caminhada com o Espírito Santo. Você entra numa crise sem paciência. Aqui está com paciência, em algumas versões fala em longanimidade. Ser longânimo é o que Deus é com o ser humano. Ele se alonga. Ele tem paciência que vai se alongando. Tá? E a gente precisa disso. Então a gente entra numa crise, por exemplo, sem isso. Eu quero matar fulano. Vai ver na minha frente. Até que você vai aprendendo que você precisa amá-lo. Precisa se alongar, dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Ser amável com as pessoas. Né? Geralmente as pessoas na crise não tratam as pessoas de maneira amável. Elas partem para briga, né? Já xingam uns aos outros, coisas desse tipo. Ser bondoso, ou em algumas versões fala ser generoso com a outra pessoa. Tá? A gente vai lembrar, o fruto do Espírito, ele sempre tem 3 características que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. 3 que têm a ver com o nosso próximo, que é a paciência, a amabilidade e a bondade. Isso tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. E 3 que têm a ver comigo mesmo, com a nossa vida, com o nosso relacionamento conosco, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
Isso tem que estar dentro de mim, tem que estar em mim para eu poder externar estas coisas. Tá? Isso é algo que o Espírito vai fazer em mim. Eu ser uma pessoa... A palavra fidelidade e fé, elas têm a mesma raiz no grego. Você poderia, por exemplo, quando a gente lê Paulo falando, o justo viverá pela fé. É possível traduzir que o justo viverá pela sua fidelidade. E ali assim, ó, por isso que fé não é o poder de transformar as circunstâncias. Fé é o poder de permanecer fiel. Tá? E aí nessa hora que a gente se socorre de Deus, para que a nossa fé, como diz Jesus para Pedro, né? Eu orei por você para que a sua fé não seja em vão, não seja vã, para que ela valha na hora que você for peneirado pelo inimigo, tá? Então isso é o fruto do Espírito, isso é que a gente busca. E busca nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quem que é uma pessoa plena do Espírito Santo? Quais são o fruto do Espírito, tá? 9 características, como uma mexerica, é uma mexerica só, com 9 gomos, tá? Então é o fruto do Espírito. Ele vai produzir isso no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo e no nosso interior. Então, primeiro, para a gente ser pleno do Espírito, precisa experimentar o fruto do Espírito. Segundo, ter um coração alegre, grato e um espírito submisso. Isso é um desafio para a minha vida e para a sua. Não se embriaguem com vinho no qual há libertinagem. Já viu uma pessoa embriagada? Já viu o cara assim, que o fulano quer pôr um negócio no bolso, ele não acha o bolso dele? Fica ainda, né? Tão dominado pelo álcool, o álcool o controla. O fato de ele não conseguir colocar a mão dentro do bolso é porque o álcool está controlando ele. Paulo está dizendo assim, não façam isso, mas deixem o Espírito controlar vocês do jeito que o álcool controla esse cara. Que ele domine a minha vida, os meus movimentos dessa maneira. Tá? Isso é um desafio. Mas é o que Paulo está nos orientando. Deixem-se ser cheios pelo Espírito. Tá? Deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo. E aí você vai ter um coração alegre, grato. Logo, irmãos, não dá para ter um crente melancólico, pessimista. Não vai dar certo. Está tudo chato. Hoje está muito frio. Amanhã está muito quente. Porque hoje está chovendo. Porque hoje não choveu hoje, o tempo está seco. Ele está sempre reclamando de tudo, não vai dar certo, não vai acontecer nada de bom. O crente hard, mas o hard, a hiena hard, né? Então, isso é um desafio. Eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso entender esses textos e buscar isso na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo ele faz muitas coisas, ele nos dá dons, mas a principal missão do Espírito Santo na nossa vida é nos ajudar a testemunhar. Tá? E aí é sempre, por isso que a gente fala assim, olha, meu irmão, pensa aí, nós temos 6 meses para terminar o ano. Já foi meio ano, já foi. Quem é que eu evangelizei? Quem é que eu ganhei para Cristo? De quem eu falei? A gente fala do Palmeiras, do Chelsea, do STF, da política, do Bolsonaro, do Lula, do Trump, da Rússia, lá, como é que a gente fala? Putin, né? A gente fala de tudo na vida. Tem até um hino antigo, para os mais antigos, né? Falamos de todas as coisas, mas não me falaram de Cristo, né? Então, é um desafio para nós, tá? É testemunhar. A testemunha fala do que viu e ouviu, como Pedro, diante do Sinédrio lá, quando eles foram instados a... Não falem mais nesse nome, nessa igreja, falaram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por isso, experimentar o fruto, desenvolver essa submissão ao Espírito Santo, para eu poder falar, do que eu vou falar para essa pessoa, para o outro? Do que está cheio o meu coração, para a minha boca falar. Pastor, eu não sei o que falar. Tem uma coisa que é tão simples e tão milagrosamente poderosa, é aquilo que Jesus falou para os discípulos, não se preocupem, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem todas as minhas palavras. Quando vocês estiverem diante de reis, o
Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem o que tem que falar. Dependa disso. Olha, assim, quando a pessoa estiver começando a falar, você já fala assim, Senhor, me ajuda. O que eu vou falar aqui? Você vai descobrir como é poderosa essa oração e como é milagroso realmente essa resposta que Deus dá para a gente nos momentos mais inusitados. Tá bom? O Espírito Santo na nossa vida quer glorificar a Jesus. Gosto de um autor que fala que o Espírito Santo ele é como um holofote. Já viram esses holofotes quando eles ligam? E eles jogam uma luz e a gente não sabe nem de onde vem a luz, né? Mas ela destaca quem está aqui, quem está dançando, quem está cantando, quem está pregando, faz isso. Que o Espírito Santo, o ministério dele hoje é ser esse holofote, jogando luz na pessoa de Jesus. Primeiro, quando eu vou falar, testemunhar as pessoas, eu vou testemunhar de Jesus. Segundo, para que eu possa abrir mão de mim mesmo. O Espírito Santo vai jogar luz, é a Jesus que você deve glorificar. É a Jesus que você deve se submeter. É Jesus que deve ser o Senhor da sua vida. É assim que a gente começa a caminhar para uma vida plena do Espírito. E aí, essas 4 características, por exemplo, quando eu estou com vontade de matar alguém, quando eu falo matar alguém, matar um pouquinho, né? Estou querendo ser cruel. Agora eu vou dar na canela de fulano. Né? Aí eu vou lembrar se isso glorifica Jesus. Isso vai abençoar. Isso vai trazer mais alegria. Isso vai demonstrar. Isso aqui é a minha carne, né? Como diz Gálatas 5, 16 a 21, né? Que vai falar sobre as obras da carne. Então, eu fazendo isso, eu vou estar dando vazão à minha natureza humana, pecaminosa, egoísta, vingativa, não é? Que não é só de um temperamento, mas pode acontecer em qualquer um. Ou isso aqui vai demonstrar que eu tenho autocontrole, que eu estou sendo manso, que a mansidão como autocontrole, né, também, que eu estou sendo bondoso com o outro. Tá? Então a gente precisa perceber isso. Se eu consigo entender que a minha vida é para glorificar Jesus, eu vou ser impedido de fazer muita besteira na vida. Não é, irmãos? Muita besteira deixará de ser feita se eu tiver como foco glorificar a Jesus. E ser pleno do Espírito. Quando Paulo chama, está em Mileto, chama os líderes espirituais da igreja de Éfeso, os presbíteros, e fala isso, olha, cuidem de vocês mesmos. Está chamando a atenção daqueles homens líderes para fazerem uma autoanálise. Cuidar do seu coração. Paulo, quando escreve para Timóteo, fala assim, cuida de ti mesmo. Em primeiro lugar, cuida de você, senão você não vai poder cuidar dos outros. Tá? Então, uma autoanálise não é oração, é parar para refletir. Como acabamos de falar aqui, se eu responder dessa maneira, se eu reagir desta maneira, isso vai revelar minha carne, minha natureza humana caída, pecaminosa, ou vai revelar que o Espírito Santo de Deus está dirigindo? Eu não estou dizendo que você não tem vontade de matar. Estou dizendo que você decide não fazer isso. Por isso que é autocontrole. Tá? Você já dirigiu um carro assim numa estrada que você tem vontade de pisar fundo, dá uns 150 assim, só que aí você tira o pé porque você sabe que ou você vai se acidentar ou vai tomar uma multa, e você controla. Podia correr mais, né? Eu lembro que a gente tinha um Fusquinha, e naquele tempo, né? E aí surgiram os carros com 5 marchas. Era tudo 4, né? Aí surgiram os carros com 5 marchas. E aí eu tinha um amigo que tinha um Passat 5 marchas. Tal. Eu falei, pô, mas precisa? Porque eu estava suficiente com 4. Ele falou, cara, se tivesse uma sexta a gente engatava. Autocontrole significa que você freia alguns instintos, tá? Você faz isso em toda a si. Examine-se o homem a si mesmo. Não é o Espírito Santo que vai ter que iluminar, dar uma revelação, chamar
para fazer uma profecia, essas coisas. Nada disso, entendeu? Falar assim, analise o homem a si mesmo. É você que tem que olhar para si e dar uma resposta. Será que eu podia ter feito melhor? Será que... Senhor, me ajuda a pensar nisso aqui, tá? Então, essa autoanálise. A gente precisa aprender a fazer isso. Ninguém precisa nem de uma revelação extra diferente, não, tá? Confesse. Então, confesse os pecados conhecidos. Você não vai me dizer que não tem pecado, não é? Porque se alguém diz que não tem pecado, está se enganando a si mesmo. Ninguém vai poder chegar hoje à noite, na hora de dormir, ajoelhar no pé da cama e falar assim, muito obrigado, porque hoje eu passei zerado, não é? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, mas eu vou falar isso depois. Confesse os pecados que você conhece, tá? E o salmista nos ensina a pedir perdão, inclusive pelos pecados que são ocultos a nós. Pedir a Deus, Senhor, tem pecado que eu não conheço? Me revela, me mostra, me dá consciência para eu poder tirar isso da minha vida. Se a gente quer ser pleno do Espírito, não adianta negociar com o pecado. Não adianta, eu brinquei esses dias que eu falei o pet pecado, né? Você trata o pecado como se fosse um cachorro de estimação. Você lava, cuida, compra caminha, tem comida, tem latinha para ele, faz tudo. A gente trata o pecado como se o pecado fosse um bicho de estimação. E ele vai destruir sua vida. Então, vai destruir o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, a gente precisa aprender a confessar pecado todo dia, toda hora, cada vez que você sentir isso. Isso tem que ser, desafio para nós como igreja. Submissão completa a Deus. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Já que vocês morreram para o pecado, não permitam que ele domine a vida de vocês. E aí, meu irmão, é você com Deus. Vou lembrar para vocês que quando eu era adolescentezinho, né, comecei a aprender um monte dessas coisas todas, e eu cheguei para Deus e falei exatamente isso, ou o Senhor me dá essa vida abundante, ou o Senhor me leva desse mundo. Era uma oração ousada, de um adolescente maturo ainda, mas se cumpriu na minha vida isso que Jesus prometeu. Deus vai dar o Espírito Santo para quem o pedir. Na minha imaturidade, eu era imaturo, mas eu fui sincero. Era uma oração sincera. Assim como as crianças, às vezes, quando aceitei Jesus muito cedo, com sinceridade, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, toda a dimensão que tinha a ver a salvação, mas era uma oração sincera. Então, isso é uma palavra de Jesus para nós. Deus vai dar o Espírito Santo para quem pedir, quem buscar. Tá? E isso depende. Todos nós, cada um de nós, qualquer um que pedir, receberá do Espírito Santo, de uma maneira especial. Aquilo que não vem da fé, pecado. Meus irmãos, a fé não é a ausência da dúvida, é o controle dela. É o controle dela. Tá? Assim como coragem não é a ausência de medo, é o controle dele. E às vezes porque a gente vai ser constantemente questionado pelo inimigo, será que Deus vai fazer? Lembra que Jesus foi tentado pelo inimigo? Dessa maneira, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sempre vai colocar dúvidas. Nossa trajetória será essa. Então aqui vou ser bem colérico, né? Larga de mimimi. Não fica, sabe? Mas eu já aceitei Jesus e o inimigo continua por aí me atormentando, me atrapalhando, e eu continuo pecando, eu errei de novo, eu queria ser mais forte, eu queria ser que nem o Billy Graham, eu queria ser que... Não, meu irmão, né? Creia. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor prometeu, e eu não quero dar uma de... Fale com Deus isso. Senhor, a tua palavra diz que é assim, então é nesse sentido que eu vou. Eu sou cheio de dúvidas e falhas,
mas eu vou me agarrar no Senhor, que é essa rocha, e eu sei que vai bater chuva, vai bater vento. Lembra que Jesus falou no final do Sermão do Monte? Que o homem que ouve as suas palavras e as pratica, o que acontece com ele? Ele é como o construtor. E o que aconteceu? Então, vai ter vento, vai ter tempestade, só que como a casa está construída sobre a rocha, ela não cai. Tá? Não é que não vai ter rocha, não vai ter, perdão, vento e tempestade. É que a rocha na qual a casa está construída é segura. A gente obedece e o fruto do Espírito é o que ele produz na nossa vida. Tá? Porque senão alguém vai sair daqui assim e falar, não, agora eu vou ser um cara pacífico. Agora eu vou ser um cara autocontrolado. E como já contei para vocês, meio pãozinho tira a gente do foco. Tá? A gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós. O que eu tenho que fazer é obedecer. É seguir a orientação do Espírito. Andar no Espírito é seguir a orientação do Espírito. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Então nós vamos buscar na palavra de Deus a orientação. Vamos buscar nos líderes espirituais uma orientação para buscar. Nós vamos, buscar entre os líderes uma orientação. Nós vamos nos valer das ferramentas que Jesus nos ensinou, da oração, do jejum, do estudo da palavra, das disciplinas espirituais, tá? Para a gente poder andar no Espírito, seguir a orientação que o Espírito dá. Viver uma vida plena do Espírito. Começa com essa autoanálise. Aqui a gente deu só um direcionamento para você saber assim, mais ou menos o que eu sou. Eu sou muito egoísta, eu sou muito cruel, eu sou muito mole, eu sou indolente. Onde é que eu posso melhorar? Porque o Espírito Santo de Deus quer fazer isso na nossa vida. O que Deus tem como propósito na nossa vida é nos tornar parecidos com Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todo mundo, quando olhar para mim, nossa, você parece com Jesus, hein? Já pensou que coisa legal? A pessoa fala, nossa, sinto em você o amor, a alegria, a paz. Amém?